Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, trazer mais uma mensagem para as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar mais uma série, não é? Nós estamos num projeto de 4 séries, uma que fala sobre as histórias do Antigo Testamento, esta aqui que nós vamos começar hoje, que fala sobre os evangelhos, não é? Vamos citar os evangelhos aqui, estudar sobre os evangelhos. Também vamos fazer uma série sobre as cartas do Novo Testamento e também uma série sobre fundamentos, não é? Então esse vai ser um tempo de muito aprendizado para as nossas vidas, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E como não é diferente, né? Para se falar de evangelho, quando nós vamos falar do evangelho, o tema central dos evangelhos, os evangelhos que estão ali no começo do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, o tema central é Jesus Cristo. Então hoje nós vamos começar falando sobre Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, não é? E para trazer esse tema, para falar de Jesus como o Verbo da vida, nós vamos começar pelo Evangelho de João. Então, se você já tem a sua Bíblia aí com você, já pegue ela, vai buscar ela aí pertinho de você. Se você vai anotar alguma coisa, já pega aí o seu caderno e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema que é maravilhoso, esse tema que é muito forte, muito abrangente, né? E nós vamos começar ele aqui. E eu tenho certeza que depois você, na sua casa, através dos seus estudos, através da sua busca, você vai trazer profundidade àquilo que nós vamos começar e trazer uma base aqui para você, no nome de Jesus Cristo. Mas vamos lá, sem demoras. Este é o primeiro vídeo da série Evangelhos. O Verbo de Deus. Nós vamos falar sobre esse vídeo. E o nosso texto, para começo, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós vamos começar por aí. Então já pega a sua Bíblia aí, abre ela no Evangelho de João, eu sei que muita gente já tem até decorado, né? Mas abre aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas vamos começar e focar aqui nos primeiros 2 versículos, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra verbo aqui, né? Em algumas traduções já traduziram como palavra, mas esse verbo no original, no grego, que foi como foi escrito no Novo Testamento, esse verbo é o logos. Logos é a palavra no sentido aqui de Deus, a palavra falada ou a palavra escrita, mas não simplesmente escrita assim, não. É a mensagem, é o discurso. Esse é o logos, não é? É a palavra. Por isso que no tocante a Deus, nós pensamos na palavra falada. Porque o texto que nós lemos diz assim: no princípio era o Verbo. Pensa assim, vamos traduzir para ficar mais claro para nós. No princípio era o logos, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você for um pouquinho mais para frente aí, mesmo no Evangelho, no primeiro capítulo, no verso 10, vai dizer assim: Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É muito importante nós estudarmos isso, porque através desse ensinamento nós vamos aprender sobre a divindade de Cristo. O Filho, né? O que nós chamamos a segunda pessoa da Trindade. Não segunda porque
o primeiro é melhor, o segundo é menos e o terceiro, o Espírito Santo, não. É simplesmente para que nós possamos entender essa distinção que há nas pessoas da Trindade, esse Deus que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os três são um só. E aqui está falando do Filho, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade. O Filho, ele é a palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo 19, no verso 13, vai dizer assim: e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E aqui está falando de Jesus Cristo, quando ele vier para reinar sobre a terra e estabelecer o seu reino na terra. E está dizendo que o nome dele é a Palavra de Deus. A mesma palavra no grego que está lá em Apocalipse 19, 13, que é o Logos, né? O Logos de Deus, é a mesma palavra de João, capítulo 1, verso 1. O Logos, o Verbo, a palavra de Deus. Jesus é essa palavra. E quando diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 10 que nós lemos, diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Por quem? Por Cristo, pela palavra, pelo Verbo de Deus. Mas o mundo não o conheceu. Porque quando nós entendemos a criação, se nós voltarmos lá para o Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação das águas, e houve separação das águas. E ordenou Deus as águas para que produzissem as aves e os peixes, e ordenou Deus. Você percebe que a criação, o ato da criação, é um ato dirigido pela palavra liberada de Deus. E como funciona a palavra? Presta atenção em você mesmo. Vamos fazer aqui uma dinâmica para você mesmo. Se você falar qualquer palavra, por exemplo, diga o seu nome, Cleiton, mas coloque a sua mão na frente da sua boca. E você vai perceber que a sua boca, ao liberar a palavra, ela tem um sopro, ela tem um vento. Esse sopro é o ruach. Esse sopro, não é o Espírito. É por isso que uma analogia que nós podemos fazer sobre a Trindade, é uma analogia só para que nós possamos entender sobre a Trindade. É como se o Pai fosse a boca, o Espírito é esse vento, é esse sopro que ao liberar uma palavra você sente, mas a palavra liberada é o Filho. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando em um mesmo propósito, em uma mesma direção. Isso é algo que você tem que compreender para que você possa entender como Deus trabalha. Deus trabalha em unidade. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em uma unidade perfeita, em uma comunhão perfeita, em um único propósito, porque na verdade os três são um só: a boca, o sopro e a palavra liberada. É por isso que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pela palavra, porque toda a criação, ela foi manifestada pela palavra liberada de Deus. Mas para que essa palavra seja liberada, precisa da boca e precisa do sopro. Você percebe que tudo depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós compreendemos isso hoje através dessas escrituras, principalmente de João. João é que traz essa clareza sobre a divindade de Cristo. O Verbo que se fez carne, o Verbo que habita entre nós, a palavra que habita entre nós, não é? É por isso que Jesus, ele cumpre fielmente a palavra de Deus. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem perfeitamente em Cristo. Por quê? Porque, na verdade, não é que ele simplesmente cumpriu aquilo, não. Ele é aquela palavra. Ele é a palavra de Deus entre nós, e isso tem que ficar nítido na nossa frente. Por quê? Porque é pela sua palavra que Deus se revela
a nós. Vamos entender isso? Se você for lá um pouco à frente, no livro de Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, vai dizer assim, eu vou ler para você. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ou seja, o Filho que é herdeiro de tudo, mas é também aquele que fez o mundo. Esse é o mistério de Cristo, o mistério da encarnação, da palavra de Deus, do Deus eterno e poderoso. E no verso 3 de Hebreus capítulo 1 vai dizer assim, o qual, sendo o esplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Cristo expressa a verdadeira imagem desse Deus, eterno, criador e poderoso, não é? É Cristo que revela Deus a nós. Ele é Deus revelado ao homem. E continua dizendo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus, irmãos, ela sustenta todas as coisas. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu quero ler mais um texto para que você entenda o que eu quero dizer a você. Lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 17, diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. A imagem está falando de Jesus Cristo, ele é que traz a imagem. O homem não sabia como era Deus, ninguém nunca viu a Deus, mas Deus se revela a nós através do Filho. O Filho é a imagem perfeita do Deus eterno. Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus eterno. E quando diz aqui o primogênito de toda a criação, aqui no contexto, na palavra, no original, quando nós falamos primogênito, é como se pode alguém ter a impressão que é como se ele fosse o primeiro criado, mas não é esse no original o que está falando. O primogênito aqui está falando que dele surgiu todas as coisas. Ele é a essência primeira de todas as coisas, porque ele é a palavra. E todas as coisas na criação surgiram por causa da palavra de Deus. Verso 16. Colossenses 1, verso 16. Diz assim, porque nele quem? Em Cristo, na palavra, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Quando nós vamos no Gênesis, nós vemos a criação de tudo que há na terra. Mas, segundo Colossenses, todas as coisas que há no céu também foram criadas pela palavra de Deus. As visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, tudo foi criado pela palavra e para a palavra, ou seja, tudo foi criado por esse Deus e para esse Deus que se manifesta através da sua palavra. E no verso 17, presta atenção que isso é importante. E ele é antes de todas as coisas. Ele quem? Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Grava isso. Todas as coisas subsistem em Cristo. Tudo existe em Jesus. Tudo existe na palavra. Tudo subsiste na palavra. É como se eu falasse, a palavra de Deus é que sustenta toda a criação. Por que a palavra de Deus sustenta toda a criação? Porque o objeto, a substância da criação, o que moveu, o que cria e sustenta toda a criação, é a palavra de Deus, Cristo, o verbo da vida. A verdade. É por isso que a verdade ela é muito importante. Não é por isso que quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que é importante entender que Cristo é a verdade? Porque é essa verdade que sustenta todas as coisas. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, Jesus deu
um nome e Jesus deu algo para ele, algo que foi ele que criou. Jesus ensinou que foi algo que foi o diabo que criou. O diabo é pai. O diabo é pai da mentira. E a mentira é o que contrasta com a verdade, é o oposto da verdade. Ou seja, Cristo e o diabo, Cristo e Satanás, eles são opostos um ao outro. Eles não podem conviver um com o outro. Por quê? Porque um é a verdade e o outro é a mentira. A verdade é aquilo que sustenta todas as coisas. Presta atenção nisso agora. A verdade é a que sustenta todas as coisas. Jesus Cristo, falando com o Pai, ele vai dizer assim na sua oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quem é a palavra? O próprio Cristo. Ele é a verdade, mas o diabo é a mentira. A verdade, que é Cristo, sustenta todas as coisas. É como diz aqui em Colossenses, nele subsiste toda a criação. Tudo o que foi feito subsiste por causa da palavra, que é a verdade. Mas o inimigo, ele traz mentira. E o que isso quer dizer? Que quando o inimigo ele consegue implantar a mentira dele no mundo, ele consegue trazer desordem. Por quê? Porque se tudo aquilo que foi criado subsiste e existe pela palavra de Deus, pela verdade, quando a mentira entra, ela começa a destruir aquilo que foi criado pela palavra de Deus. É por isso que quando o pecado entra, o pecado que é um instrumento da mentira, um instrumento de Satanás, para matar, roubar e destruir o pecado, é por isso que quando o pecado entra, começa a haver uma desordem na criação de Deus. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo bom, não é? Tudo bom, mas quando entra a mentira, tudo aquilo que era bom agora começa a ruir, começa a se corromper, começa a ser aniquilado, começa a ser degradado, não é? Com o tempo, conforme a mentira vai prevalecendo, conforme a mentira vai crescendo, o homem, a criação, ela vai morrendo. E essa é uma realidade de verdade e mentira. Mas isso é uma chave para mim e para a tua vida. Porque se a mentira ela tem o poder de destruir, se a mentira tem o poder de corromper, né, de aniquilar, de matar, a verdade ela tem o poder de trazer de novo a perfeição. A verdade ela tem o poder de trazer a vida. A verdade ela tem o poder de reconstruir aquilo que está destruído. A verdade, ela tem o poder de fazer com que nós vivamos a perfeição daquilo que Deus fez. Como assim, pastor? Se eu viver em mentira, a minha vida será uma vida de destruição, derrota, pecado e morte. Mas se eu viver a verdade que me é revelada através de Jesus Cristo, essa verdade vai trazer vida para mim. Ela vai trazer vida na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde. Ela vai trazer restauração. Ela vai fazer com que eu viva perfeitamente a vontade de Deus. Veja, é muito mais do que uma história. Quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de Jesus Cristo, eu não estou falando aqui só de uma história, como uma história que nós aprendemos na escola, sobre a República, sobre a independência do Brasil, sobre como os países... Não, é muito mais do que isso. Quando nós estamos falando dos evangelhos, aquilo que está escrito ali, aquilo que é revelado em Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E você precisa disso. Quando nós falamos de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós estamos falando em aceitar essa palavra, esse Deus. Jesus é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque há um princípio, e esse princípio parte do próprio Deus. Todos os princípios bons, eles partem do próprio Deus. E o princípio diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Ou seja, você vai falar, a sua mensagem, ela transmite quem você é. Então é por isso que Deus, ele é revelado através da sua mensagem. Deus é revelado através da sua palavra. Deus é revelado através de Jesus
Cristo. Então, quando eu conheço Cristo, quando eu conheço os seus mandamentos e a sua palavra, eu estou conhecendo o Deus de toda a criação. Ele é o Deus de toda a criação. Vamos ler mais alguns versículos aqui que fala sobre isso. Olha só, João, Evangelho de João, capítulo 1 e verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eles viram a glória de Deus em Cristo Jesus, na palavra que se fez carne. Olha só o que diz, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: O que era desde o princípio, Jesus. O que ouvimos, eles ouviram Jesus. O que vimos com os nossos olhos, eles viram Jesus com seus olhos. E o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Tocaram o verbo da vida, a palavra da vida. Jesus eles tocaram a palavra. Você percebe agora o conceito que João está trazendo aqui? Eles tocaram a palavra, o Logos, o verbo da vida. Por que eles tocaram? Porque eles tocaram em Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é parte de tudo aquilo que foi feito. Tudo aquilo que foi feito por causa dele. Agora você entende. Tudo foi feito por causa dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque todas as coisas que Deus criou através da sua palavra. É aquilo que nós lemos em Colossenses. Diz assim, Colossenses 1,16, novamente. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado pela palavra. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Por Jesus, o nosso Senhor, e para Jesus, o nosso Senhor. O Filho, tudo foi criado pelo Filho e para o Filho. E é importante quando nós entendemos isso, porque nós começamos a entender a divindade de Cristo. Cristo não é só um personagem, um homem muito bom que nasceu e por ser muito bom alcançou grandes coisas. Não, ele é mais do que isso, ele é o Deus eterno, não é? O Filho, essa pessoa da Trindade divina e poderosa, o Deus criador de todas as coisas, que desde o princípio todas as coisas foram criadas por causa dele, e nele, e através dele, e todas as coisas não só foram criadas no princípio, mas ainda hoje estão de pé, subsistem por causa dele. A palavra da verdade. Então, quando você perceber a mentira encostando na sua vida, quando você perceber a mentira encostando em você, quando você perceber a mentira rodeando a sua vida, a sua casa, a sua família, você não aceita a mentira. Mas é muito simples, mas é algo simples, mas toda mentira, ela não provém de Deus. Toda mentira, ela tem um pai, e o pai é o diabo. E toda mentira, ela faz o quê? Ela degrada, ela destrói a perfeição da criação de Deus pela sua palavra. Todas as vezes que nós vivemos mentira ou nós proclamamos mentira, nós estamos lutando contra a verdade e a verdade é Cristo. Mais uma vez, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você precisa dessa verdade. É por isso que quando João, no texto que nós lemos, estava falando assim, lá no comecinho, quando nós começamos, ele diz assim, no verso 4, João capítulo 1, verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, duas coisas que você precisa ter na tua vida. Você precisa caminhar em verdade, e você precisa caminhar na luz. Caminhar em verdade é fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Não a verdade do mundo, mas a verdade da palavra de Deus, a verdade que foi revelada a nós através do Espírito Santo.
Você não pode ter associação com a mentira, seja ela qual for. Busque a verdade. E a segunda coisa também, você não pode andar em trevas. Você tem que vir para a luz. Deus não trabalha com as trevas. Jesus é a luz que veio ao mundo. Jesus é essa luz que veio ao mundo, mas o mundo não conheceu porque estava em trevas. O que eu entendo aqui? Eu entendo que se eu viver em trevas, o que é viver em trevas? É tirar as coisas da luz, aonde todos podem ver, e levar para aquele lugar aonde ninguém pode ver. Ou seja, se eu tenho atitudes na minha vida, que eu tenho que esconder das pessoas, se eu tenho que esconder da minha família, se eu tenho que esconder da sociedade, atitudes que eu estou tendo, é porque essas atitudes que eu estou tendo, eu estou levando ela para as trevas. Nas trevas, Deus não trabalha, Deus trabalha com a luz. Você tem que trazer ela para a luz. É por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade em aceitar a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. E quando nós compreendemos isso, nós aceitamos Jesus e nós viemos para esse caminho de luz, o que acontece? Eu até vou ler aqui um texto para você que está aqui no Evangelho de João, que é muito conhecido, Evangelho de João, no capítulo 3, e eu quero começar ali a partir do verso 16, que é muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E verso 19 diz assim: e a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, presta atenção, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, você não pode trabalhar com as trevas, você tem que trabalhar com a luz. Você não pode trabalhar no oculto, você tem que trazer as claras. É por isso que nós não trabalhamos no oculto, no ocultismo, não. Tudo que nós fazemos, nós trazemos à luz. Para quê? Para que todos vejam, para que essa obra seja manifesta. Sabe por quê? Porque ela é feita em Deus, ela é feita em Cristo, na verdade. Tudo na nossa vida, irmãos, tudo na minha e na sua vida, baseie ela em Jesus Cristo. Todas as coisas que você faz, todas as suas decisões, coloque Cristo dentro dela. Coloque Cristo dentro dos seus projetos. Coloque Cristo dentro das suas decisões e ande na luz. Saia das trevas. Deixa tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que ninguém pode ver, tudo aquilo que está no oculto, porque Deus não está nesse negócio. Que Deus possa abençoar a tua vida e que esse ensinamento e esse conhecimento seja uma verdade para você. Que você possa aprofundar nesta palavra que é Cristo. E conhecer esta palavra que é Cristo, e viver essa palavra que é Cristo, a palavra na qual todas as coisas foram criadas, e é a mesma palavra que sustenta todas as coisas. E quando eu vivo essa palavra, tudo aquilo na minha vida que estava desalinhado com a criação de Deus, com a vontade e o propósito de Deus, ela é alinhada ao propósito de Deus, não por causa de mim, mas por causa da palavra que criou e sustenta e alinha todas as coisas. E essa palavra é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.